Greetings and salutations, and here we are, um pouquinho mais tarde do que o normal. Galera, você que me segue aí no Brasil e outros que estão começando a seguir também em outras partes do mundo, inclusive gamers, sejam bem-vindos. Vocês que são gamers de top quality, de alto nível, calibre de competição, você certamente sabe a importância de um produto que deixa você focado, ligado, com uma abrangência maior do que o normal e, ao mesmo tempo, que seja um produto saudável. Obviamente, não são todos os gamers que estão fazendo isso, mas a pedido de alguns gamers que começaram a seguir a gente, nós vamos fazer, então, uma área especializada só para gamers, produtos especializados só para gamers. Por quê? Porque a realidade é que se você compete nesse nível com gamers, você está competindo com a galera que é muito foda. Então, gamers, cheguem mais, tragam seus amigos com vocês e venham até nós, porque o que acontece é o seguinte: nós vamos nos especializarmos em uma gama de áreas muito sofisticadas, e gamers é uma área assim. Tendo falado isso, eu mudei o assunto de hoje, porque eu vou fazer uma live no YouTube daqui a pouco, se você quiser assistir, provavelmente em 30 a 40 minutos. E isso seria no horário do Brasil, eu diria que 10, são 9h40, são 10h30. Na realidade, a mudança para falarmos sobre urolitin A, ou seja, urolithin A, a substância que vai hackear sua mente e corpo. Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Nós estamos começando a receber bastante feedback de médicos brasileiros que moram fora do Brasil, que estão fora do Brasil, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa. E o que é interessante, nós sabemos nesse sentido, é que o feedback tem sido fantástico. Muito obrigado. Thank you very much. Bitte schön, se você fala alemão. E nós estamos trabalhando na área da epigenética evolutiva e todas as áreas abrangentes e adjacentes dentro da ciência e da medicina nesse sentido. Então, nós estamos fazendo um trabalho de abrangência. Então, nós vamos continuar usando a plataforma do Twitter, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas vamos abranger mais e vamos eventualmente migrar para um podcast que tem imagens, não é? E etc, etc. Vamos começar a também entrevistar pessoas de interesse para nós que focam em biohackeamento. Então, tem muita coisa bacana acontecendo agora. Uma das coisas importantes de notar aqui é que, e uma das razões também porque eu mudei o assunto da sequência de ontem para hoje, que eu vou dar continuidade amanhã, para falarmos da substância urolitina A, porque ela é uma substância que vem do famoso ácido elágico que eu estou batendo na tecla há bastante tempo. E o que acontece é o seguinte: eu, mais uma vez, na esfera de trazer coisas que as pessoas olham para o lado e falam, nossa, mas o que ele está falando? Nós temos usado na área da medicina inúmeros casos, e eu posso listar para vocês clientes e pacientes que usaram e usam ácido elágico assiduamente, que têm vários tipos de câncer, e tem sido absolutamente fantástico nesse sentido. E existem inúmeros estudos que comprovam os benefícios do mesmo. O urolitin A está sendo usado hoje pela galera do Tour de France. E se você conhece o Tour de France, sabe o que é e sabe como é grueling, como é difícil
competir no nível que eles competem, conseguir terminar o enredo todo, digamos assim, ou seja, a competição do começo até o fim, e muito mais difícil ainda, ganhar a mesma. Nós falamos sobre Lance Armstrong, mas Tour de France não é só sobre uma pessoa, é sobre um time. E existe um treinamento muito importante nessa área, onde os times seguram outros ciclistas para que o melhor ciclista do time consiga avançar. É uma estratégia muito interessante, fora, obviamente, um treinamento físico rigoroso, mental e todas as substâncias adicionais que são usadas. O que é, obviamente, usado, que não é falado, não é? São todas substâncias que são proibidas. Mas o urolitin A é uma substância que vem do ácido elágico e que tem benefícios absolutamente incríveis. Então, quando nós falamos sobre revitalização do poder do regenerador dentro da nossa célula, a oxigenação da mitocôndria, tudo isso a gente fala. Antigamente, alguns anos atrás, nós falamos sobre isso e teríamos que usar EPO e algumas outras coisas que eram classificadas como, digamos, não, que não podiam ser usadas ou que precisavam de receita médica, etc, etc. O que tem acontecido depois do do Covid-19, que tudo isso tem mudado. As indústrias têm procurado a forma mais natural, mais rápida de apresentar soluções ao que a gente precisa hoje em dia, sem ter que passar por toda a burocracia que teria que passar com, por exemplo, um remédio. Então, nós temos hoje o lançamento inédito sendo descoberto e sendo procurado pela indústria de phytocerms. Então, antigamente nós falamos de SERMs e SARMs e a diferença entre um e outro ela é bem distinta. Ambas podem fazer um trabalho muscular hormonal no seu sistema, mas eles trabalham bem diferentes. E na área de SERM, os SERMs eles têm ficado um pouco para trás com relação à área dos SARMs, pelo poder que os novos SARMs têm. Mas a área de SERMs agora tem uma nova pegada, que é a pegada do phytocerms, ou seja, são os SERMs que vêm através do que? Da natureza. Urolithin A, ou seja, urolitina A, é uma dessas substâncias que a coisa, e como a gente diz em inglês, the darn thing is incredible. A coisa é realmente incrível. Por quê? Porque o ácido elágico, eu conheço profundamente os efeitos dele, tenho visto isso em pacientes com câncer, mas também tenho experimentado o uso dele em vários níveis. Eu fiz um vídeo ontem, postei no YouTube, falando sobre o fato que eu estava com 600 ou 800 calorias, não estava treinando, fazendo um teste com pouca proteína, com um pouco de carboidrato e vendo como as coisas iam funcionar, usando o ácido elágico e algumas outras combinações que existem dentro de dois produtos que nós fizemos disponíveis para vocês agora, tanto o Dopaminex quanto a nova Crab Power HG. Eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso, você deve olhar. E inclusive hoje nós disponibilizamos 50 unidades em um formato absolutamente diferenciado para que você possa reservar a sua, porque os ingredientes são absolutamente fantásticos. Urolitina A está dentro de Dopaminex e ácido elágico dentro de Crab Power HG. Crab Power HG é zero carbo. Então, o que acontece? Quando você conversa sobre situações onde antigamente a gente falava, até brinquei num vídeo agora, anteriormente, que eu fiz, acho que uns 2, 3 vídeos atrás, eu falei, eu fui bem claro sobre o fato de que você quer ganhar massa muscular e força muscular sem treinar, existe como? Bom, então vamos lá.
Urolitina A é uma dessas substâncias originárias do ácido elágico, aonde o último estudo que saiu agora foi recente, não fazem talvez 3, 4 semanas. O primeiro estudo com urolitina A tinha sido feito sobre a energização do nosso sistema biológico, e da mitocôndria e do nosso sistema de energia geral, e agora fizeram sobre a força, a massa muscular, a endurance, tudo aquilo que nós poderíamos, por exemplo, pensar para quem é crossfiteiro ou que treina com todas as áreas, tanto a aeróbia quanto a anaeróbia. E o que acontece é que o estudo, surpreendentemente, obviamente para os cientistas que estavam envolvidos, não tão surpreendentemente, mas surpreendente para a galera em geral, urolitina A, que vem do ácido elágico, e eu já explico a necessidade de combinar ele com outras coisas também, para potencializar isso. O que acontece? Ele agiu no corpo como sendo algo que é equivalente ao exercício. Ele aumentou a força do músculo, ele aumentou a capacidade de regeneração pós-treino e ele aumentou também a capacidade de oxigenação e endurance muscular. Então, o que acontece quando ela é usada, um estudo logo após que foi feito em pessoas obesas, acima do peso, o que ele fez? Ele deu uma energia adicional para que a pessoa comece a reduzir a massa adiposa que ela tinha e começar a ter mais massa muscular, ou seja, magra, ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre essas coisas, eu até vejo a cara de treinadores mal informados. Se você tem um personal trainer, a minha recomendação é que você comece a passar o alfabeto da nova geração de coisas que nós temos disponíveis hoje para que você possa não só se tornar mais musculoso, mais ágil, mais forte, com maior recuperação, com a mente focada e hackeada, tanto quanto mais saudável. O que acontece, infelizmente, quando você fala sobre esse tipo de coisa, nós temos a falta de reciclagem de conhecimento, não é só na área de personagens, mas também na área médica. Médicos fazem a mesma coisa. Eu tenho cirurgiões plásticos que eu conheço que dá até arrepio de conversar com o cara, de tão arrogante que ele é, e aí a gente conversa com o cara em 5 minutos e destrói o conhecimento dele que ele achava que tinha. E aí ele olha para você como, mas você está falando sério? Essa reação é a pior reação que tem, porque não só estamos falando sério quando a gente passa conhecimento para o médico, mas a gente está fundamentando tudo em ciência e estudos que comprovam exatamente aquilo que a gente está falando. Então, o que acontece é que a minha mudança para o Litina A hoje é porque os gamers também vieram para mim perguntando se você podia falar sobre energia para gamers, o foco e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você junta, nós temos dois produtos, Dopaminex e CreaPower, a nova CreaPower HG, que se complementam. Então, se você começar a falar, por exemplo, sobre L-norvalina, sobre a capacidade que essa pequena moléculazinha tem em conjunção com outras coisas, e aqui é o meu alarme de Bitcoin mais uma vez, está fazendo um pullback aqui, nós vamos falar sobre Bitcoin também. O que acontece? Quando nós falamos sobre esse tipo de situação, a pessoa tem que ter a capacidade mental de estar aberta a novas situações, aonde você olha todo o escopo das coisas disponíveis hoje e você continua com a sua mente cada vez mais aberta. Por quê? Porque nós sabemos hoje que se você pegar as coisas que eram disponíveis um ano atrás na área de suplementação, eu falo agora de suplementação, por quê? Por que está sendo desenvolvido a área de bioenergetics, de phytoserms? Por que está sendo desenvolvido? Por quê? Porque o que acontece? Isso tudo são produtos naturais que vêm direto de frutas, de ervas, de algas marinhas da profundidade do ácido antártico, do Oceano Antártico e Nórdico. Ou seja, todas essas coisas hoje estão disponíveis a um nível que não existiam há 3, 4, 5 anos atrás.
porque hoje a formulação de extração, o formato que conseguimos extrair coisas, replicar coisas, decifrar coisas, o nosso entendimento sobre a biologia humana e a epigenética humana é cada vez mais potente. Então, hoje nós temos uma ideia por que, por exemplo, um ácido elástico tem tanta influência num sistema que estaria, digamos que, decadente, que é um sistema cancerígeno biológico. Por que ele tem tanto poder dessa forma, se a dosagem for correta? E aí vai mais uma vez, obviamente, nós agora vamos ver um monte de gente vendendo um monte de ácido elástico, eles e barabum barabá, dizendo o que tem dentro, mas não dizendo quanto tem da formulação dentro. A importância de se manter a fonte daquilo que você consome cada vez mais controlada para que você saiba de onde vem, quão fresquinho é, se foi colocado ali junto na hora para que você possa consumir dali alguns dias. Ou seja, tudo isso faz diferença. E hoje em dia, não há dúvida alguma que você deve, quando possível, trabalhar com materiais manipulados, se for em uma farmácia de manipulação de confiança. Obviamente, nos Estados Unidos, aqui nós temos compounding pharmacies que fazem exatamente a mesma coisa e o controle de qualidade da FDA em cima delas é absolutamente insano. Eles estão em cima o tempo todo. No Brasil, a nossa experiência, quando procuramos farmácias para que pudessem fazer a junção dos ingredientes que nós precisamos para Dopaminex e Crapar AG, nós tivemos dificuldade. Nós tivemos que conversar com 10, 15 farmácias, conseguimos 2 farmácias que nós confiávamos, fizemos os testes de todos os materiais para garantir que a validade, a potência e tudo aquilo era a forma adequada. A gente fala de uma coisa muito simples, por exemplo, vitamina C, a importância da vitamina C. Se você falar assim, mas o que tem a vitamina C? Se você pegar a vitamina C e mencionar, por exemplo, acetilpalmitate, que é um formato de vitamina C que vem em uma espécie de creme de absorção diferenciada. Ela é oleosa, mas ela é com uma mistura onde a absorção dela e o tempo de duração dela no sistema biológico humano, ela é muito diferenciada. Custa muito mais caro? Custa. Mas isso significa o quê? Que quando você agrega esse tipo de produto a um outro produto, a outra substância, e você começa a ter a sinergia entre todos esses ingredientes fantásticos, você torna cada ingrediente 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes mais poderoso pela simples simbiose que você está fazendo na mistura de cada um deles. Então, vale a pena, certamente. São coisas que empresas de suplementação poderiam usar, mas elas não usam por quê? Porque eles não têm, primeiro, o que eu tenho notado, eles não têm, e não é só no Brasil não, é em todos os lugares, eles não têm a capacidade e nem a vontade de ter um sistema de pesquisas que vai profundamente atrás de situações onde eles conseguem produzir coisas que são complexas e caras, mas que funcionam. Então, todo mundo vai para o mesmo. Aqui nos Estados Unidos existem várias empresas que, se você quiser, eu quero fazer minha linha de suplemento, eles vão lá e montam esse suplemento e fabrica 100 produtos para você de acordo com o que ele fabrica para todo mundo. Só põe um nome diferente no rótulo e já era. As mesmas coisas, as mesmices de sempre não funcionam mais. Então, você precisa ser seletivo naquilo que você faz. Urolitina A tem a irmã urolitina B e tem a urolitina AB metil ou etil-éster. Dosagens são extremamente importantes, qualquer coisa abaixo de 1.000 miligramas é piada, e quando você chove a dosagem correta é muito mais do que isso, ok? E você deve associar esse composto com o próprio ácido elágico. Por quê? Porque ele vem do ácido elágico, mas eles se complementam naquilo que eles fazem. Então, se você trabalha com, por exemplo, na área neurológica, situações onde você tem formatos diferenciados de L-tirosina. Hoje você tem vários tipos de L-tirosina que fazem um trabalho fantástico associado a vários tipos diferenciados de melatonina. E você começa a ter uma situação onde você tem
bloqueadores de estrógeno que não comprometem os benefícios do estrógeno, mas bloqueiam as partes ruins, por exemplo, tanto no homem, muito estrógeno na mulher também não é bom, quanto na mulher. Você tem situações onde melatonina é até, dependendo da situação e da dosagem, mais potente em um bloqueio de estrógeno do que, por exemplo, um anastrozol. Então, o que acontece? Essas coisas todas são naturais, são coisas que você deve tomar vantagem delas, mas você deve se informar. E quando eu falo que knowledge is power é um nível master hoje em dia. Por quê? Porque se você tem um conhecimento que é fodão, você consegue ter resultados que são fodões. E é isso que você procura. A galera do game é uma galera muito diferenciada. Então, os gamers, o que eles fazem? Man, eu preciso de alguma coisa que seja foda e que resolva o meu problema. Eles não têm tempo nem paciência para qualquer outra coisa. E é assim que eles são. Então, o que acontece? Tudo que a gente está fazendo hoje na área de bioenergética, de phytosarms, de modified SARMs, novas gerações de SARMs, toda essa área, em todos os ácidos, como o elágico e o gálico, que tem as variações e subvariações, e inclusive agora peptídeos que não são injetáveis, sendo tomados em forma oral, que vão conjuntamente com tudo isso, tudo natural, tudo qualificado como suplementação. Se você não tiver informado, você vai continuar comprando aquela velha carnitina. Era ruim? É ruim? Não. Mas nós temos hoje coisas muito além, mas muito além mesmo de, por exemplo, só uma L-carnitina. Formatos de vitamina D3 também são muito importantes. Então, o que acontece? O urolitina A é o que está sendo usado pela galera do Tour de France. Ela aumenta a sua resistência, a sua habilidade de força. Olha lá, ela aumenta, ela é similar ao exercício sem treino. Então você imagina quando você pega isso e você treina. Você pega tudo isso, você combina e você treina. Então, o resultado que você gera hoje, você pode olhar a galera do CrossFit que compete a nível mundial, é absolutamente incrível. O que aqueles caras e aquelas meninas conseguem fazer é absolutamente incrível. É uma coisa que você olha e você fala, uau, que coisa, isso é absolutamente... Como é que essa galera tá desse jeito? Eles são testados o tempo todo. Isso quer dizer que eles vão falar, mas Rich, será que não é aquela pegada de onde eles estão usando coisas que não são pegos? Sim, também. Mas não é só isso, porque eu não conheço um crossfiteiro de nível mundial que não usa combinações potentíssimas de ácido elágico, ácido gálico, os phytosarms, toda a área de bioenergética, tudo isso combinado juntos, inclusive a nossa velha, antiga creatina, não é? Tudo isso junto torna a situação da pessoa você se torna um atleta absolutamente fantástico, mas, acima de tudo, a sua saúde ela não é comprometida, porque hoje você não pode brincar com isso. Hoje, se você brincar com a sua saúde versus você ter performance em esportes, ou você ficar bacaninha para a praia, bonitinho para a menininha ou para o menininho, você vai entrar pelo cano. É isso, galera. Amanhã eu vou continuar a parte 2, a série 2 do podcast de ontem. Daqui a pouco eu vou estar live no YouTube, não perca. Muito obrigado. Nós vamos colocar mais uma vez disponível para vocês PDFs deste podcast. Se você quer Dopaminex e Crab Power HG, corre lá, porque nós fizemos uma coisa fantástica. Você pode reservar a sua por R$19, R$29 reais e depois você vê como é que vai ser feita a situação, que você escolhe como você vai fazer isso. Mas o importante é reservar a sua, por quê? Porque, na realidade, nós temos uma quantidade limitada nesse programa especializado. Galera, muito obrigado. Thank you very much. Have a great day. E nós vamos falar amanhã, então, sobre a mesma série de ontem, mas a parte B do que a gente tinha começado ontem. Have a great night. We'll talk tomorrow. Thank you very much. Good night.